Olá, meu querido, olá, minha querida, ouvinte da Palavra de Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Paz essa que excede todo entendimento, que você possa usufruir desta paz que foi ofertada a ti de graça. Você não precisa fazer nada, basta curvar sua cabeça e acreditar que Ele é capaz de te fornecer esta paz em meio a tantas tribulações. Sou grato a Deus pela sua graça, pela sua misericórdia, de conhecer um pouquinho da sua palavra e o desejo ardente no meu coração de poder transmitir isso a outras pessoas, mesmo que seja de forma simples, não existe outra palavra. Eu acredito que o Evangelho é simples e dessa forma eu quero ministrar algo ao seu coração, a palavra que Deus colocou no meu e vale para a sua vida também. Se encontra em Gênesis 37 ao capítulo 50. Eu vou fazer uma oração antes. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, nesse momento eu vou fazer uma oração, Pai. Eu vou apresentando estas pessoas que estão ouvindo este áudio, vendo este vídeo, que a Tua paz possa transbordar na casa dela, no carro, onde quer que este áudio chegue, Pai. Que a Tua paz venha reinar de forma sobrenatural, em nome de Jesus Cristo. Tira toda perturbação, toda inquietação, toda preocupação. Espírito Santo de Deus, traz entendimento, traz sabedoria, traz a Tua vontade, ministra no coração de cada um, traz a memória tudo aquilo que nós precisamos ouvir, tudo aquilo que precisamos entender e fala aos nossos corações. Fala para o meu irmão que o Senhor quer falar com ele, fala com a meu irmão que o Senhor deseja falar, e eu confio esse momento a Ti, Pai. Toma a frente deste trabalho, toma a frente deste vídeo, e o Teu nome venha ser glorificado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então diz a história, Gênesis 37, fala sobre José. Eu vou ler o versículo aqui. Fala assim, Gênesis 37, versículo 5. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes, ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos e disse, eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai, a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe, que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Até aqui a palavra que eu quero ler nesse momento. Mas, fazer uma introdução, José, filho de Jacó, ele tinha mais 11 irmãos, e José nessa época tinha 17 anos, eu anotei algumas coisas, então quando você vê olhando para cá ou para cá, é a Bíblia e algumas anotações que eu fiz. Por favor, não deixe isso te inquietar, tá bom? Escute a palavra de Deus apenas. Então José ele tinha 17 anos e ele era o filho predileto de seu pai, porque era o filho mais novo, era o filho da velhice de seu pai Jacó. E Jacó ele fez uma túnica de várias cores para José. Jacó ele mimava seu filho e os seus irmãos percebiam. E por causa disso, seus irmãos já tinham uma inveja dele, já tinham ciúmes do seu irmão, já tinham ciúmes do tratamento que Jacó, pai desses 12 filhos, dava de diferente para José. Seus irmãos tinham ciúmes dele. E José, com 17 anos, ele contou os seus 2 sonhos, seus irmãos ficaram com mais raiva ainda, e ele ficaram injuriados. Ele contou os sonhos, ficaram injuriados, e passou algum momento, eles foram apacentar as ovelhas em uma região distante, em Siquém, e Jacó mandou José ir. Jacó disse, José, vai visitar seus irmãos, vai ver como eles estão, e me traz notícia de volta. E aconteceu isso. José no caminho, os irmãos dele viram José chegando, viram de longe e já tramaram para matar José. De tanta raiva que eles tinham, de tamanha inveja que eles tinham de José, eles já tramavam, já articulavam, já faziam planos para tirar a vida de José.
E olha lá, escrito na palavra de Deus, no versículo 19: E disseram uns aos outros: Eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos o que será de seus sonhos. A gente percebe, quando a gente tem um sonho é perigoso, mesmo a gente contando para pessoas próximas de nós, pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes a gente conta sonhos, os nossos sonhos, e a gente sabe que aquele sonho foi Deus que colocou no coração. Muitas vezes as pessoas não entendem e não aceitam que Deus tem algo diferente nas nossas vidas, e aí as pessoas querem puxar nosso tapete, querem nos ferir, querem colocar a palavra de peso, querem dizer que aquilo não vai se concluir, que aquilo não vai acontecer. Mas vamos continuar com a palavra de Deus, entender toda essa história, porque Deus tem algo para ministrar no seu coração, algo que Ele já ministrou no meu, por isso que eu estou te transmitindo isso. E chegando lá, os irmãos de José lançaram ele na cova, e na cova não tinha água, não tinha comida, não tinha nada. E antes de matar, eles lançaram José na cova. E um dos irmãos disse: não vamos matar ele, para que a gente vai matar ele? Para que a gente vai trazer o peso do sangue dele nas nossas mãos? E continuaram ali, comeram, e conversaram um pouco, e em alguns instantes passou uma companhia de ismaelitas, uma companhia de um povo que estava indo para o Egito, e eles tiveram a brilhante ideia de vender o seu irmão como um escravo. E assim eles fizeram, chamaram aqueles homens, aqueles ismaelitas, e venderam como um escravo por 20 moedas de prata, e ele foi levado para o Egito. Eu acredito que essa viagem deva ter durado mais ou menos uns 30 dias. Imagina 30 dias no deserto, talvez acorrentado com outros povos, tamanho do sofrimento desse homem. Enfim, ele foi levado como um escravo para o Egito. Chegando no Egito, um homem, o capitão Mor, o chefe dos egípcios lá, que cuidava das guardas, chamado Potifar, quis comprar José. E ele comprou José de novo. Então ele foi vendido como escravo para os ismaelitas. Depois Potifar comprou da mão dos ismaelitas e colocou José como um escravo na casa dele. E esse egípcio viu que as coisas que José fazia prosperava, tudo dava certo, e ele começou a entregar tudo nas mãos de José. Este homem confiou em José, porque ele via que a mão do Senhor estava com José, e tudo que José fazia prosperava. Então, muitas vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. Muitas vezes você pode estar numa situação que você não queria. Muitas vezes você pode ter sido lançado numa cova. Muitas vezes alguém te feriu de alguma forma. Muitas vezes você está passando alguma situação que não foi você que buscou. Foi a situação ao redor que aconteceu. Tramaram essa situação para acontecer isso com você, para te entristecer, para te deixar triste, para te acabar com seus sonhos. Mas enfim, o Senhor estava com José. O Senhor está comigo, o Senhor está com você. E tudo que José foi fazendo foi prosperando. E Potifar, ele colocou tudo nas mãos de José. E passou um dia, a mulher de Potifar olhou para José e cobiçou este homem. A palavra de Deus diz que José era homem formoso, que ele era bonito, devia ser muito forte, devia ser bonito. E a mulher desse egípcio gostou e quis seduzir, e foi para cima dele várias vezes. O texto não diz quantas vezes, mas ela foi por várias vezes. José estava no auge da sua juventude, não é? Porque ele foi vendido como escravo aos seus 17 anos. Não sei, a Bíblia não relata quantos anos ele devia ter ali, mas por volta dos 20 anos, eu acho. Então o homem estava na flor da idade, estava vistoso. E a mulher se encantou com ele. A mulher cobiçou e queria se deitar com ele. E José sabia que o Senhor estava com ele, temeu a Deus e ele não quis pecar. José escolheu não pecar contra Deus. E mediante essa escolha de não pecar contra Deus, a mulher veio, segurou as vestes dele, ele fugiu, ele correu, e ficou alguma veste na mão dela, não sei se foi um pedaço de uma camisa, não sei se foi algum pedaço da roupa dele que ficou na mão dela. Ela vendo que José fugiu, ela chamou os guardas dela e disse: olha, este homem hebreu que vocês colocaram aqui, que foi colocado para cuidar de tudo isso,
tentou me assediar, tentou deitar comigo, tentou dormir comigo, ele tentou me assediar. E aí ele foi o chefe de José, Potifar, ele chegou e lançou José na cadeia. Então José, por fazer o certo, foi lançado na cadeia. E mais uma vez, José lançado na cadeia, o Senhor estava com ele e tudo que José fazia prosperava. E o chefe da cadeia, o carcereiro mor, ele viu aquilo, ele percebeu, ele sentiu que o Senhor Jesus estava com José. E ele entregou todos os presos na mão de José, ele confiou em José. Ele sabia que José não ia decepcionar aquele homem. Ele sabia que o Espírito Santo de Deus estava sobre a vida de José. E aí ele confiou tudo. Passou alguns dias, tinha preso ali um padeiro mor e o copeiro mor. Presos estes que vieram da corte do faraó. Eles tinham feito coisas erradas lá e a sentença deles era ficar presos. E essa prisão estava junto com José. Passou alguns dias, esses dois homens, eles acordaram perturbados, estavam com um semblante triste. E José, como um bom líder que nota sempre as pessoas que estão ao seu redor, o seu próximo, o seu semelhante, ele chegou para esses dois e disse: por que vocês estão tristes? O que está acontecendo com vocês? Eu posso ajudar de alguma forma? E eles disseram: olha, estamos tristes porque tivemos um sonho cada um e nós dois não estamos conseguindo entender o sonho. E isso está deixando a gente muito angustiado, muito injuriado. E José disse: olha, as interpretações são de Deus. Fala para mim que eu vou tentar ajudar. Parafraseando, né? E os dois relataram o sonho para José e José interpretou o sonho. O sonho do copeiro mor era que ele seria restituído ao seu trabalho, ao seu posto de copeiro, a servir as bebidas para o faraó. E o padeiro mor, ele morreria. Em 3 dias ele morreria. E passou 3 dias, aconteceu exatamente isso. O faraó chamou o copeiro mor para ser restituído ao seu cargo, e o padeiro mor, ele foi morto. O copeiro restituído o cargo, e o padeiro foi morto, como José tinha interpretado o sonho. E quando isso estava para acontecer, José disse assim para o copeiro: olha, a hora que este sonho se concretizar, a hora que você tiver o seu cargo restituído, lembra de mim que estou preso aqui injustamente, não fiz nada de errado, eu fui vendido como escravo, me lançaram na cova, me venderam como escravo, a mulher de Potifar tentou me seduzir, eu corri e ela mentiu e eu estou aqui preso. Então eu interpretei seu sonho, você está vendo que eu sou justo, que eu não fiz nada de errado. Fala para o faraó acerca da minha pessoa, fala para o faraó que eu não fiz nada de errado, lembra de mim quando você estiver lá junto com ele. E aconteceu isso. Depois de 3 dias, o copeiro foi ao faraó com o seu cargo restituído e o padeiro foi morto, foi pendurado no madeiro. E no capítulo 41 diz que tinha se passado 2 anos depois disso. Depois desses 2 sonhos interpretados, já se passaram 2 anos, José na cadeia. O faraó teve um sonho. Aliás, o faraó teve 2 sonhos. Um sonho, ele era 7 vacas magras, 7 vacas gordas. Depois eram 7 espigas gordas, 7 espigas bonitas e 7 espigas ruins. E José interpretou, e esses homens não sabiam interpretar esse sonho. O faraó ficou revoltado porque nenhum dos seus subordinados sabia interpretar este sonho, nenhum dos seus sábios, dos seus entendidos, nenhum dos que serviam o faraó conseguiu interpretar o sonho de faraó. Aí que o copeiro se lembrou e disse: faraó, me perdoe, hoje eu tenho um pecado e eu me lembrei. Na cadeia, quando estive preso, tem um homem chamado José, e ele interpretou o meu sonho e o sonho de um padeiro. Ele disse que eu seria restituído ao meu cargo e o padeiro seria morto, e assim aconteceu. Esse homem está lá preso ainda. Aí, depois de 2 anos que esse homem foi lá. Então aqui é outra deixa para você. Aqui eu abro um parênteses. Tudo tem o tempo certo para acontecer. José queria que, assim, depois de 3 dias que o cargo do copeiro fosse restituído, ele gostaria que ele se lembrasse e falasse de José a faraó.
mas isso só aconteceu 2 anos depois. Então as coisas, o tempo de Deus é diferente do meu e do seu tempo. Se as coisas ainda não aconteceram na sua vida, espera mais um pouquinho, tenha paciência, tenha confiança, acredite no Pai Todo-Poderoso, deixa Deus trabalhando, confia nele, confia. Eu sei que dói, eu sei que aperta, eu tenho certeza absoluta, pode ter certeza que eu sei que esperar aperta. Eu aprendi a esperar um pouquinho lá atrás, estou aprendendo a esperar um pouquinho mais. E a nossa vida é assim, a gente tem que aprender. A palavra de Deus fala que o homem paciente vale muito mais do que o homem forte, porque a paciência vence. Paciência, quando você tem paciência, você tem muita coisa. Você aprende a esperar o tempo, você aprende a esperar as coisas melhorarem, você aprende a esperar a resposta de Deus vir, você aprende a esperar a tempestade passar, você aprende a esperar as coisas de Deus chegar nas tuas mãos. E esse tempo chega. Quando você aprende a esperar e não se precipita, o plano de Deus chega e se cumpre na sua vida. E voltando à Bíblia, Gênesis 41, depois de 2 anos esse homem se lembrou e aí Faraó mandou chamar. Vamos lá, chamou ele e Faraó explicou o sonho. E no versículo 25 do capítulo 41 diz assim: Então disse José a Faraó, o sonho de Faraó é um só, e o que Deus há de fazer notificou a Faraó. E aí ele explicou e interpretou todo o sonho, e ele disse: faz assim, faz assado, se prepara, porque vai vir 7 anos de grande fartura, mas depois vai vir 7 anos de grande fome, e você tem que levantar um homem sábio para cuidar de todo esse estoque, de todo esse alimento, de todo esse cereal, estocar tudo isso em armazém e fazer tudo certinho para no tempo que vier a fome, a seca, a gente ter alimento e não morrer de fome. E Faraó ficou maravilhado com a sabedoria de Deus sobre a vida de José. E ele exaltou José. Ele disse: vês aqui que te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Acharemos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão inteligente e sábio como tu. E aí ele exaltou José. Ele colocou anel na sua mão, colocou na sua mão um anel, trocou as suas vestes de linho e colocou um colar de ouro no seu pescoço. E colocou ele no segundo carro, e aclamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E então Faraó exaltou este homem. Então o que eu quero trazer para a sua vida nesse momento? Que as coisas de Deus, elas demoram um pouco para acontecer. José tinha 17 anos quando todo esse processo começou. E a palavra de Deus aqui no capítulo 41, versículo 46 diz: José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. Então quer dizer, esse processo demorou 13 anos. Então as coisas na nossa vida não acontecem da noite para o dia. O processo de Deus na minha e na sua vida não é da noite para o dia. Tem que esperar, tem que aguardar, tem que acreditar que é Deus que está te moldando, é Deus que está te transformando. Deus, ele trabalha nas nossas dificuldades. Deus trabalha onde a gente menos espera. Deus, ele está no controle de tudo na minha e na sua vida. Então você não precisa temer se alguém te rejeitar, se alguém te lançar numa cova, se alguém tentar puxar teu tapete, se alguém tentar fazer algum mal contra a tua vida. Não se desespera, continua temendo a Deus, continua servindo a Deus, continua buscando a Deus, não se irrita contra Deus, não fica achando que Deus é injusto, porque Deus não é injusto. Deus está vendo tudo o que está acontecendo. Deus tem o controle de tudo. Se Deus é o Criador dos céus e da terra, Ele não ia ter o controle da minha e da sua vida? Então descanse seu coração, fique em paz. Primeiro Deus molda, depois Deus exalta. Pode ser que tentaram matar os teus sonhos lá atrás. Pode ser que faz tempo que você sonhou e conversou com alguém e aquilo não aconteceu, aquilo
no seu momento você não vê aquilo se acontecer, aquilo se concretizar, mas aguarde, espera com confiança, espera com paciência. Deus ele vai atender o seu clamor, Deus vai te atingir, Deus vai te atender, Deus vai te socorrer, Deus vai cuidar do seu coração. A palavra de Deus diz assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Nada pode fugir do agir de Deus. Deus tem o controle de tudo nas nossas vidas. Deus ele nos leva por caminhos que a gente não entende. E a palavra de Deus que os planos e os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. O que basta para mim, para você, é confiar. É confiar. Mesmo que a gente não entenda a situação, mesmo que a gente não concorde com a situação, mesmo que a gente queira fazer de formas diferentes, peça orientação a Deus, peça instrução para Deus, busque na palavra de Deus, busque servos de Deus, servas de Deus, para te orientar, para te instruir, porque certamente Deus está moldando a sua vida, certamente Deus está te guiando para um lugar melhor. Toda essa dificuldade que você passou, todo esse sofrimento que você passou, todo esse sofrimento que você pode estar passando nesse exato momento, Deus tem um propósito nisso. E sabe qual é o propósito? É Deus usar toda a sua experiência, todo o seu sofrimento, todo o seu caráter que foi forjado para ajudar o seu semelhante, para ajudar o próximo. E sabe por que eu te digo isso? Porque mais para frente, você continuando na história, na palavra de Deus, no versículo 8 do capítulo 45, diz assim: Assim não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. José ele estava dizendo isso para os seus irmãos, por quê? Olha que coisa interessante. Primeiro aconteceu os sonhos de Faraó. Primeiro os sonhos lá do copeiro, né? Preste atenção nos sonhos, preste atenção. Primeiro lá nos sonhos do copeiro, se realizou, não foi? Se concretizou. Depois veio os sonhos de Faraó. Deus deu a interpretação a José e os 7 anos de fartura veio. E aquele depois Faraó levantou José como governador do Egito. E depois disso, eu pulei alguns capítulos para não ficar muito extenso o vídeo, já são 22 minutos. E ficou como governador do Egito. Depois disso veio uma grande fome. E essa grande fome, adivinha o que aconteceu? O primeiro sonho de José se concretizou. Porque lá no começo, você lembra o que ele disse? Que ele sonhou, ele contou os 2 sonhos para os irmãos dele. Que os molhos dos seus irmãos se rodeavam e se inclinavam ao seu molho. E depois as 11 estrelas, o sol e a lua se inclinavam a José. Você lembra disso, que foi dito no começo deste vídeo? Então, pois é. Esse sonho também aconteceu, porque vieram 7 anos de fartura. E José já estava moldado, José já tinha passado todo o sofrimento, José já tinha sido exaltado, e agora chegou o momento que a gente não espera nas nossas vidas. Muitos que nos humilham, muitos que desacreditam de nós, muitos que falam mal de nós, muitos que desacreditam do meu e do seu sonho. Uma hora vão ver os sonhos de Deus concretizados nas nossas vidas. Porque na palavra de Deus diz assim que depois disso houve uma grande fome. E os filhos de Jacó, ou seja, os irmãos de José, tiveram que ir até o Egito para comprar comida. E adivinha quem era o governador do Egito para vender a comida? O seu irmão. Exatamente isso. O sonho tinha se concretizado. Então a palavra de Deus ela não faz curva. A palavra de Deus ela não volta vazia. Da mesma forma que chove, e a chuva cai na terra e molha e traz o fruto, assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem um propósito. Tenho certeza absoluta que essa palavra está falando ao seu coração. Se tem alguém tentando enterrar os teus sonhos, não deixe. Deus ele tem um propósito. Pode ser que Deus esteja te guiando por caminhos dolorosos, por uma via tão dolorosa, por tantas dificuldades. Pode ser que você esteja sendo apertado. E lembra de Jesus Cristo, quando ele estava no Getsemane, no Monte das Oliveiras? Monte das Oliveiras e Getsemane significa... Getsemane significa o Monte das Oliveiras, e lá existiam muitas prensas, e os donos da vinha, eles pegavam
as uvas, colocavam nessas prensas e espremiam para sair o azeite. E era no Monte das Oliveiras onde Jesus estava. O que Deus tinha preparado para o nosso Senhor Jesus Cristo era um caminho de dor, um caminho doloroso. A via dolorosa foi por onde Jesus Cristo ele carregou a cruz. Depois de ter padecido, depois de ter sido tão humilhado, tão chicoteado, o nosso Senhor ele subiu naquela cruz. Ele subiu naquele monte e ele foi prensado. Ele foi tão prensado que a sua oração, o suor da sua oração foi transformado em gotas de sangue. E Pedro, Tiago e João, que estavam no Monte das Oliveiras, não aguentaram orar porque eles estavam cansados, com sono. E Jesus não tinha ninguém para ajudar a orar, a abraçar, a chorar junto. E Deus enviou seus anjos. Então tenha certeza que se o seu amigo, se o seu semelhante, se o seu irmão estiver dormindo enquanto você precisa de ajuda, tenha certeza que os anjos de Deus estão ao seu redor, porque a palavra de Deus ela é verdadeira. Ela diz assim que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que os temem e os livra. Então, Jesus ele foi guiado por um caminho de dor também. Jesus ele foi moldado numa prensa, sofreu muito. Mas hoje ele foi exaltado, hoje ele está exaltado à destra de Deus, hoje ele possui todo o domínio e todo o poder. Em breve ele vai voltar para buscar aqueles que se prostram a Jesus Cristo. Então, em breve, Deus ele vai vir buscar eu e você. Então não fica triste se as coisas têm saído do seu controle, não fica triste se as coisas têm dado errado para você. Tenha certeza que Deus ele está guiando sua vida. Tenha certeza que Deus ele envia primeiro você, prepara primeiro você para depois te exaltar. Primeiro Deus ele molda a sua vida para depois te colocar onde ele quer. Primeiro Deus ele trata você para depois ele te exaltar e te colocar, porque fazendo assim ele sabe que você não vai humilhar o seu próximo. Fazendo dessa forma ele sabe quão é doloroso passar no sofrimento e você vai ajudar aquele que está sofrendo e não pisar. Por isso que Deus ele nos leva dessa forma, para nos transformar sempre em pessoas humildes, para nunca pisar no nosso próximo, no nosso semelhante. Tá bom? Eu vou colocar um louvor para finalizar este vídeo. Gostaria que você fechasse os seus olhos e escutasse esse louvor. Deixa Deus falar com você nesse louvor, tá bom? Quero agradecer você que me acompanhou até aqui. Quero agradecer você que conseguiu escutar esta palavra até agora. Se você tiver o desejo de mandar esta mensagem para alguém, pode mandar, porque ela não volta vazia. Tenho certeza que essa palavra vai confortar e consolar algumas pessoas. O Senhor é contigo, tá bom? Deixa Deus mudar a sua vida, deixa Deus continuar controlando sua vida, não tenha medo. Vou colocar o vídeo e Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. É hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite. Nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé.